Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Vamos para as inconfidências do dia, hein, Neumann? Bom dia. Bom dia, Raíssen Abac. Eu peguei um motorista de táxi que falou que adora os seus trocadilhos. Essa das inconfidências é mais um para a sua coleção. Bom dia, trocadilheiro do ano. Muito bom dia, então. Quer cumprimentar o restante da equipe? Sim, Então, quero. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Gustavo Lopes, o Grisa. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Vamos começar com a primeira inconfidência, vai. O empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, contou ontem ao juiz Sérgio Moro, em depoimento em Curitiba, que o triplex 164A do condomínio do edifício Solares no Guarujá, no litoral de São Paulo, era do ex-presidente Lula. Você diria, então, que a casa caiu, né, Mani? Pois então, quem fez essa pergunta foi o advogado do Lula, não foi nenhum promotor, nem o juiz. Foi o Cristiano Zanin Martins. Ele perguntou, o senhor entende que deu a propriedade do apartamento para o presidente? E aí o que foi que Léo Pinheiro respondeu ao Almirante Nelson? O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Bomba! Pois é, o Estadão deu na manchetaça. Triplex era do Lula. E embaixo, o advogado refuta afirmações. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, minimizou as declarações de Léo Pinheiro. O que ele disse é que foi dada a propriedade, mas não sabe dizer como foi dada, nem de que modo. Acontece que ele não perguntou. Ele simplesmente não perguntou isso. Como é que quer cobrar a resposta da pergunta que não foi feita? No entanto, saiu dali e aí deu aquela entrevista de sempre, que o Léo Pinheiro está mentindo em benefício próprio, para atender os interesses da força-tarefa da Lava Jato. Que interesse? Qual é o interesse que a Lava Jato tem nisso? E com isso reduzir as penas que terá de cumprir pelo crime confesso. Olha, em seguida o Zanin distribuiu aquela nota de praxe com sua versão, que agora, coitado, não resiste ao sopro que faz uma pena voar. O certo é que realmente, meu amigo Raíssen Abac, a casa caiu. Caiu a casa. Bom, mas teve mais, né, Neumann? Porque Léo Pinheiro disse que Lula o teria orientado a destruir provas de pagamentos via Caixa 2 ao PT no exterior. A palavra que ele disse, se tiver, destrua. Foi a ordem de Lula, segundo aí o empresário. Isso não seria ainda mais devastador, Neumann, para Lula do que a ocultação do patrimônio? Eu quero fazer justiça primeiro ao Cristiano, que primeiro ele perguntou ao Léo Pinheiro sobre a chave do apartamento. Aí o Léo Pinheiro deu uma resposta daquelas de fechar tudo, né? Não existia chave, porque o andar não estava feito, Raíssen. Bom, o Léo Pinheiro, acho que do ponto de vista legal, a coisa mais complicada, porque além da questão da ocultação de patrimônio imobiliário, tem a questão da destruição de documentos, que é obstrução à justiça, crime grave, do qual o Lula já é processado em outro processo ali, que é a questão da sua nomeação para a Casa Civil por Dilma. Léo Pinheiro disse, eu tive um encontro com o presidente em junho. Bom, eu tenho isso anotado na minha agenda. São vários encontros onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, até notei que ele estava um pouquinho irritado. Léo, você fez algum pagamento ao João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento dessas contas que temos com Vacari no exterior. Lula insistiu, de acordo com as revelações do empreiteiro. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT através de João Vacari? Aí o Léo Pinheiro disse ao juiz que ele respondeu ao Lula, estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que fizemos a diretórios. E Lula, então, deu a ordem, segundo o empresário. Você tem algum registro de contas
de alguma feita com Vacari, com você, se tiver, destrua. O Fernando Gabeira publicou um artigo brilhante na página do Estadão ontem, lembrando que por mais que nós já soubéssemos disso, você vê na televisão, dá uma consistência, uma verossimilhança, até lá em Mogiel, não é? É verdade, ver é muito diferente. Mas ainda ontem, Neumann, o ex-ministro de Lula e de Dilma, Antônio Palocci, prometeu ao juiz Sérgio Moro que se dispõe a citar ao chefe da Operação Lava Jato nomes, endereços, documentos que darão trabalho por pelo menos 1 ano. Então, por que não fez ontem mesmo? O que significa essa oferta, Neumann? Vamos ouvir a oferta aí na voz do próprio Palocci, por obra e graça do comandante Almirante Nelson? E nunca pedi ou operei Caixa 2, mas ouvi dizer que existia em todas as campanhas. Isso é um fato. Eu encerro aqui e fico à sua disposição hoje e em outros momentos, porque todos os nomes e situações que eu optei por não falar aqui, por sensibilidade da informação, estão à sua disposição o dia que o senhor quiser. E se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que ele vai lhe dar mais 1 ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Quanta cordialidade, hein, Neumann? Não, e depois tem o seguinte, né? Eu podia ler essa frase dele aqui. Outra força você ouvir. Porque isso, você ouvindo o Palocci falar, ele foi ministro da Fazenda do Lula, e foi chefe da Casa Civil da Dilma, chefe da campanha dela e tudo. Isso significa que na casa que caiu, a batata do Lula, e quem sabe de Dilma, está submetida a fogo lento e logo pode queimar. Essa oferta é enigmática, né? O que é que isso significará? Tem muita gente que está achando que é um recado do Palocci, porque ele se sente muito abandonado. O certo é que enquanto todo mundo está metendo o pau aí, ontem, inclusive, o Renan Calheiros fez um discurso contra a Lava Jato e o Moro, lá vem o Palocci, você viu aí, né? Quanta cordialidade, diz o irônico Heisen. Isso ele acostumou em casa, porque a mãe dele ensinou ele a ser muito cordial. E o Palocci também aprendeu, viu? Ele está sabendo que é melhor ele não ficar batendo no juiz. Você vê que a orientação da defesa dele é diferente da orientação da defesa do Lula. Só para lembrar, o Palocci negou as acusações que ele está sofrendo na ação penal sobre lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva relacionados à obtenção pela empreiteira Odebrecht de contratos de afretamento de sondas com a Petrobras. De acordo com a denúncia apresentada pelos procuradores, entre 2006 e 2015, Palocci estabeleceu com altos executivos da Odebrecht um amplo e permanente esquema de corrupção destinado a assegurar o atendimento aos interesses do grupo empresarial na alta cúpula do governo federal. O Ministério Público aponta que no exercício dos cargos de deputado federal, ministro da Casa Civil e membro do Conselho de Administração da Petrobras, Palocci interferiu para que o edital de licitação lançado pela estatal e destinado à contratação de 21 sondas fosse formulado e publicado de forma a garantir que a Odebrecht não obtivesse apenas os contratos, mas também firmasse tais contratos com margem de lucro pretendida. Palocci prometeu, mas vamos ver. Diz a Eliana Cantanhede na coluna do Estadão. Fala, Palocci! Fala, Eisen! Vou falar então. Olha, só faltou ele na saída, de volta para a cadeia, falar: dá licença, eu vou voltar para a cadeia agora, mas se o senhor espirrar aí, saúde, viu? Bom, vamos lá. Ô Neumann, saiu uma reportagem aqui nessa semana no blog do Fausto Macedo, no Estadão, mostrando que os delatores da Odebrecht revelaram um acerto de 40 milhões de euros ao lobista José Amaro Pinto Ramos, que representava a DNSC, de 1,5 milhão de euros e 1,2 milhão para o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, e 50 milhões para o PT. O que essa revelação traz de novo para a devassa sobre a corrupção deslavada do passado e também a do presente?
Raíssa, essa sua pergunta contém, primeiro, um doleiro que estava fora da investigação, mas que era muito conhecido e até agora ninguém entendeu por quê. E segundo, o Otton, que era uma pessoa, um grande cientista, um cérebro privilegiado e uma pessoa tida até então como incorruptível. Em 18 de abril, o Estadão publicou que o responsável pelo setor de geração de propinas da Odebrecht, Marcos de Queiroz Grilo, afirmou em sua delação premiada para a Lava Jato que desviou recursos de um contrato para gerar 98 milhões de reais de Caixa 2 para pagamento de propina no contrato de desenvolvimento de um submarino da Marinha, que é a obra, a galinha de ovos de ouro da Marinha. Segundo delatores, houve pagamento de propina de 40 milhões de euros ao lobista José Amaro Pinto Ramos. Nem é meu primo, nem é primo do Ramos, do Adriano Ramos Pinto, do Vinho do Porto, tá? O Globo também publicou anteontem que José Amaro Pinto Ramos é apontado por delatores da Lava Jato como intermediário de repasses na Suíça. Diz o Globo que o lobista José Amaro Pinto Ramos já é velho conhecido em esquemas de fraudes no metrô de São Paulo, coisa de tucano, seu Reis. Ele tem um nome envolvido em escândalo de pelo menos mais de 20 anos. É um lobista internacional, amigo de empreiteiro, indiciado pelo Ministério Público da Suíça em 2011 por crime de lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos e pagamentos de propina no escândalo da gestão tucana, o escândalo Alstom. Pinto Ramos já deveria ter sido pego há muito tempo. Não foi porque houve uma abafa geral, tá certo? Igual a abafa que acabou com a Castelo de Areia, que acabou com os anões do orçamento. Depois das delações da Odebrecht, ele saiu das sombras, virou uma fratura exposta, graças ao Ministério Público de Curitiba, porque o Ministério Público de São Paulo, Heisen, engavetou o pedido de cooperação da Suíça de 2011. Rodrigo de Grandes, lembra esse nome? Lembro. Envolvido naquela operação Satyagraha, metida honesto. A questão é porque Pinto Ramos foi tirado da sombra só agora. Por quê? Porque é que só agora foi retirado da sombra pelo Ministério Público de Curitiba e não pelo Ministério Público, não pelo Rodrigo de Grandes, que deu uma desculpa lá fajuta, lembra? Botou no armário errado, né? Foi. Armário errado. Tem que sair do armário. O Neumann, a Polícia Federal deflagrou essa semana uma operação para investigar a aquisição de ações do Banco Pan-Americano, hoje apenas Pan, né? Só Pan, pela Caixa Par, no ano de 2009. Caixa Par da Caixa Econômica Federal. O banco foi posteriormente vendido ao BTG Pactual, o negócio gerou um prejuízo ao banco público e aí os investigadores apuram se houve crime de gestão fraudulenta. Que novidades essa operação batizada de Conclave pode apresentar aí a cada dia mais avantajada contra a capivara aí do ex-presidente Lula? Um dos alvos da operação é o irmão caçula do Silvio Santos, Henrique Abravanel, o dono. O Silvio Santos era o dono do Pan-Americano. O outro é o banqueiro André Esteves, já teve preso, é sócio da BTG Pactual e figurinha carimbada na devassa de fraudes financeiras aí pela Operação Lava Jato. Foram identificados 3 núcleos criminosos: agentes públicos responsáveis pelas assinaturas de pareceres e contratos, consultorias contratadas para dar legitimidade aos negócios e empresários que conheciam a real situação da empresa. Os investigados deverão responder por gestão temerária ou fraudulenta, crimes que têm penas de até 12 anos de reclusão. A venda do Pan-Americano para a Caixa, através da Caixa Par, foi articulada em negociações, segundo o delator, no Palácio do Planalto, com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos. Na época, a presidente da Caixa Econômica era Maria Fernanda Ramos Coelho. Com dinheiro público, o banco estatal, com dinheiro nosso, comprou 49% do capital votante e 20,7% das ações preferenciais do banco então Pan-Americano, hoje PAN, por 739 milhões e 300 mil reais, em dezembro de 2009. Investigações posteriores descobriram que as perdas causadas ao banco pelas operações fraudulentas chegavam a 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nesse rombo havia mais de 1 bilhão e 400 milhões em crédito que o banco havia vendido a outras instituições e que foram mantidos em seus balanços.
O banco, Raíssa, foi socorrido em 2010, antes da primeira eleição de Dilma e Michel Temer, pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é mantido pelos bancos em geral. Para corresponder ao favor do amigo de Odebrecht, o SBT mudou a direção do Departamento de Jornalismo e reduziu o papel de âncora do noticiário mais importante, das 20 para as 8 da noite, Raquel Sherazade, reduzindo ao papel de mera locutora. Ou seja, Lula, desmascarado por Emílio Odebrecht, que lhe comprou controle de greve na Bahia. Teve também descoberto seu papel de líder vendido à burguesia brasileira. O episódio revelado na Operação Conclave descobriu que ele salvou Silvio Santos comprando o banco, usando dinheiro de banco público, ou seja, do povo, e assegurando a cumplicidade do então presidente do Banco Central, que agora está sendo criticado pelo Ministério Público Federal porque fez vistas grossas. Henrique Meirelles, hoje o pai das reformas de Temer, que era vice de Dilma. Então Lula pode até ser ainda mãe dos trabalhadores, mas na verdade ele é o pai dos bilionários do Brasil. É ou não é? Detonautas vão cantar agora, graças ao Almirante Nelson, seu sucesso Ladrão de Gravata. Todos são. Vamos contar. Vamos contar. Não é dinheiro, não. Não é dinheiro que não temos isso aqui. É 3. É 2. É 1. O Banco Pan-Americano, que fez parte do Grupo Silvio Santos, foi alvo hoje de uma ação da Polícia Federal em São Paulo. A investigação aponta que a Caixa Econômica Federal comprou ações do banco numa operação irregular. Henrique Abravanel, irmão mais novo de Silvio Santos e ex-executivo do Pan-Americano, teve o sigilo fiscal e bancário quebrado pela Justiça. Ao todo foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 6 cidades, 30 deles só em São Paulo. A Polícia Federal investiga uma suposta aquisição fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações, a Caixa Par, um núcleo da Caixa Econômica Federal. A investigação apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal nas fraudes e também um possível prejuízo causado a correntistas e clientes do banco. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados, no valor de R$ 1,5 bilhão. A operação inclui também a quebra de sigilo bancário dos executivos André Esteves, do BTG Pactual. Em 2015, Esteves chegou a ser preso pela PF, acusado de obstruir as investigações da Lava Jato. E Henrique Abravanel, do Banco Pan-Americano. Henrique é o irmão caçula do apresentador Silvio Santos e é bastante reservado. O Banco Pan-Americano pertencia ao empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e foi vendido para a Caixa por meio da Caixa Par em 2009, por R$ 739 milhões. A negociação foi articulada no Palácio do Planalto, com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos, fundador do banco. Um ano após a operação, a Caixa Econômica Federal descobriu que tinha comprado o Pan-Americano quebrado, conforme identificou o Banco Central. Com a descoberta de uma fraude contábil, o Pan-Americano foi então socorrido em 2010 pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada e sem fins lucrativos que atua na manutenção da estabilidade do sistema financeiro. Depois de sanar as contas, o banco foi vendido em 2011 ao BTG Pactual, por R$ 450 milhões. O Ministério Público Federal denunciou o caso à Justiça em agosto de 2012, indiciando 17 réus. Os ex-funcionários do banco teriam desviado milhões por meio da distribuição de bônus fraudulentos. Entre os denunciados estavam o ex-presidente do banco, Rafael Paladino, e Luiz Sebastião Sandoval, ex-presidente do Conselho de Administração do Pan-Americano, e ex-presidente do Grupo Silvio Santos. O Banco Central chegou a condenar os administradores do Pan-Americano e os impediu de seguir atuando no mercado financeiro. A operação de hoje da Polícia Federal foi batizada de Conclave, uma referência ao ritual que ocorre a portas fechadas entre os cardeais para a escolha de um papa para a Igreja Católica.
O advogado Alberto Toron, que defende o irmão de Silvio Santos e o executivo Luiz Sebastião Sandoval, ex-braço direito do apresentador, disse que ainda não teve acesso aos autos. Procurado do Grupo Silvio Santos disse que não vai se manifestar. O Banco BTG Pactual informou que não teve qualquer envolvimento na compra de participação do Banco Pan-Americano pela Caixa Par em 2009.